utilizar esse caso para você ter uma ideia, só uma ideia, tá? Porque isso é o que a gente ficou sabendo, tem muitas coisas que a gente não fica sabendo, do que pode ser feito conosco e com as nossas opiniões, sem ao menos a gente saber. Basicamente a história é a seguinte, uma empresa chamada Cambridge Analytica utilizou o dado de 50 milhões de usuários do Facebook para criar perfis para essas pessoas e direcionar propagandas específicas para influenciar na decisão de voto para veio à tona, tá? Então assim, não é novidade que as empresas fazem anúncios direcionados para as pessoas. Isso aí todo mundo sabe, né? Toda empresa faz isso, não é um segredo, mas o problema é como isso ocorreu. A história foi a seguinte, a Cambridge Analytica entrou em contato com um cara que, se eu não me engano, era de Cambridge também, um professor, que tinha feito um teste no Facebook com 217 mil pessoas. Era um teste para definir um perfil, digamos assim, psicológico das pessoas. Sabe aqueles testes bobos que você faz? Tipo assim, qual a sua cor preferida? Isso pode dizer muito sobre você, faça o nosso quiz. Aí você vai lá e clica e faz aquele teste bobinho, aquele teste inocente que, né, não tem nada demais. Ah, veja o que seu signo diz sobre você. Essas coisas que parecem ser idiotas. Então, me diga uma coisa, você acha que uma empresa ou alguém gastaria tempo para fazer um teste desse, tempo e dinheiro, porque eles fazem publicidade para isso aparecer na sua linha do tempo, de graça, para nada? Para simplesmente você fazer um teste e aparecer sua cor preferida é azul, isso diz que você é uma pessoa da paz. Ai, que legal. Isso não existe, né, galera? Então tudo que você faz no Facebook, por mais bobo que seja, tá coletando seus dados, tá pegando suas informações para utilizar para alguma coisa. Nesse caso, esse professor tinha feito para criar um perfil psicológico das pessoas, era uma pesquisa que ele estava fazendo, e a Cambridge Analytica chegou para ele e falou assim, ô meu queridão, você pode vender esses dados aí, esses 217 mil usuários que você fez, com esses perfis que você tem? E o cara falou, sim, eu posso, e vendeu para Cambridge. Só que isso é ilegal, isso não poderia ter sido feito. Só que daí entra outra parte da história. Qual o outro porém? As 217 mil pessoas que fizeram esse teste, quando a pessoa fazia o teste, ela autorizava que todos os dados dos seus amigos fossem compartilhados. Ou seja, um cara que a gente poderia falar assim mais um pouquinho, ela fez engenharia reversa. Ela pegou os dados das pessoas e eles criaram uma forma de avaliar, mediante o perfil que as pessoas tinham no Facebook, avaliar as possibilidades de decisão dessa pessoa, se era uma pessoa conservadora, liberalista, etc, etc. E aí eles criaram anúncios específicos para cada tipo de pessoa e durante toda a campanha essas pessoas iam recebendo esses anúncios sem saber. Então eram anúncios totalmente direcionados para aquele tipo de pessoa sobre certos tipos de assunto que ajudariam na campanha do Trump. Vocês entenderam, gente, como é que funciona o negócio? É dessa forma que as empresas utilizam as nossas informações. É claro que esse é um exemplo que deu merda, resumidamente falando, e acabamos sabendo. Então existem formas e formas e formas de utilizar os nossos dados. E agora o bicho pegou, o Facebook mais uma vez está envolvido nesse escândalo aí. O Mark Zuckerberg já deu uma declaração dizendo que sim, erramos, já mudamos essas políticas há tempos, porque isso foi em 2014, mas a gente precisa sim fazer uma auditoria nos aplicativos, a gente precisa saber mais o que está acontecendo na nossa empresa e assim por diante. A verdade é que ninguém mais confia no Facebook e em várias redes sociais, porque a gente sabe que os nossos dados têm sido sim utilizados para criar, como a gente diz, a bolha, né? Para criar uma opinião, para reforçar, etc, etc. É lógico que a parte de marketing, todo mundo sabe que as propagandas são direcionadas de acordo com o seu perfil, etc. Então não é uma coisa ilegal, tá? Esse tipo de propaganda, mas no caso do que a Cambridge Analytica fez, sim, foi ilegal, porque ela burlou as políticas para conseguir esses dados, né, e manipular as pessoas a terem decisões sobre política, e estão dizendo que a política, que a eleição do Donald Trump foi decidida pelo Facebook. Né? Então, para vocês verem como a ferramenta se torna poderosa, o Facebook é a maior ferramenta, é a maior empresa de mídia no mundo, caso você não tenha tomado conta. E com todos os dados que ela tem, o Facebook, como eu sempre falei, não é de graça, ele utiliza os seus dados para fazer isso que foi feito, para vender para os anunciantes e assim por diante. Então isso não é errado, mas sim é muito fácil que a gente seja manipulado, galera. Então tomem cuidado. Tem uma galera aí que tá saindo do Facebook, que tá revoltado. O Mark Zuckerberg já foi depor lá no Olha Só de rede social, porque o algoritmo, ele sim vai estar ali para te direcionar ou para tentar te manipular para algum interesse. Então a melhor forma da gente se informar é buscar informações de vários meios, vá para os sites, leia diversos sites que têm opiniões diferentes, leia livros, leia artigos, saia um pouco da bolha ali,
tá bom? É a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar aquele like, me seguir nas redes sociais e a gente se vê nos próximos vídeos. E me diga se você vai sair do Facebook por causa disso ou se você acha que realmente é uma falha, que o Mark Zuckerberg não sabia. Enfim, comente sua opinião aí, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.